Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje com a última aula, da revista que estamos estudando, que é a revista O Espírito Santo e Você, da editora Cristã Evangélica. E nós estudamos lições assim impactantes, E hoje estamos com a lição número 17, a última, como eu disse, dessa série de estudos com o título Como Ficar Cheio do Espírito, E o nosso texto base está em Efésios, no capítulo 5, do 15 ao 21, que eu vou ler para os irmãos. Se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Paulo falando, em aqui, muito maravilhoso esse texto. Vamos ao nosso texto devocional que se encontra em João, no capítulo 7, dos versos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele dia, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nosso versículo-chave se encontra em Efésios 5,18, que eu já li, mas é o versículo-chave da lição, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, O alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Ao final, você deverá ser desafiado a buscar uma vida cheia do Espírito Santo para um exercício pleno do seu serviço para o Senhor. Agora, conhecer os propósitos da lição. Primeiramente, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo, você deverá entender que todo cristão precisa estar cheio do Espírito Santo. No sentido agora do sentir, o propósito é, ao final você deverá alegrar-se, porque é o Espírito Santo que nos torna aptos para o serviço do Senhor. E agora, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, Após aprender o estudo, o que eu deverei fazer? Então, você deverá desafiar você mesmo a buscar uma vida cheia do Espírito Santo para a glória de Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, que tu nos dá de estarmos aqui
meditando um pouco mais, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Eu te peço, esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa prepotência, Senhor Deus, da nossa autossuficiência, egoísmo, egocentrismo, para que possamos, Pai, encher-nos, né, com o teu Santo Espírito, Pai. Eis-nos aqui como vaso em tuas mãos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esse enchimento, né? E também esse avivamento espiritual, porque queremos crescer em graça e conhecimento diante de ti, dos homens. É o que eu te peço, Paizinho. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. É a oração que eu te faço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos então à introdução desse assunto lindo, dessa videoaula, né? Como eu disse, o assunto, né, é maravilhoso. Como ficar cheio do Espírito. Bem, o cristão que não... Vamos primeiramente ver o cristão que não está cheio do Espírito. E mais adiante eu vou fazer até uma comparação entre aquele que não está para aquele que está cheio do Espírito, ok? E o cristão que não está cheio do Espírito é uma realidade para alguns, porque nem todo cristão vive a plenitude, né, do Espírito, infelizmente, porque muitos são salvos, mas vivem, eu diria, uma vida espiritual rasa, limitada, como é que eu diria, apagada, né? E é isso que nós vamos, então, ver agora, o contraste, né? Mas por que ocorre? Isto ocorre com algumas pessoas, né? Porque elas não se entregam, essa pessoa não se entrega totalmente a Deus, não é verdade? Então, ela deixa que, eu diria, que a carne, né, governe o seu coração. Não existe aquela, diariamente, uma guerra que se trava entre nós mesmos, entre a carne e o espírito. Então, temos que alimentar mais o espírito para que a gente possa vencer as tentações da carne, ou não se nós não, também para não nos acomodarmos, né, com essa vida espiritual assim, como eu diria, limitada, né? E outro motivo da pessoa também não ficar cheia do Espírito é que ela não busca o Espírito com sede. Ela não tem sede do Espírito Santo, né, em si. E aí ele fica no seu coração, essa pessoa está salva, a gente já aprendeu isso, mas o Espírito fica todo espremidinho, entristecido, né? Porque ele quer o quê? Se relacionar, nos ajudar, nos ensinar, né? Nos iluminar, enfim. E a pessoa não permitindo, ele respeita. Então, vamos ver o que diz Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Lá não está escrito, enchei-vos do Espírito? Sim, é até um dos versos que eu li no texto base da nossa lição. Enchei-vos do Espírito. O que nos mostra que é possível, então, a pessoa estar vazia. Não é? Quando é dito, enchei-nos do teu Espírito, ou do Espírito, é porque nos mostra que é possível estar vazio, né? Então, eu preparei, como disse há pouco, uma tabela para nós termos assim uma visão de conjunto das diferenças marcantes, né, da vida de um cristão não cheio, né, para um cristão cheio do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver agora, esse quadro, né? Se eu tiver, por exemplo, quando eu estiver dando essa aula presencialmente, né? Uma aula preletiva, é fácil, porque eu mostro a tabela. Então, aqui eu vou ter que falar mesmo e para nós vermos essas diferenças, né? Então, marquei na coluna da esquerda algumas características, não são todas, mas as principais. Depois eu fiz uma coluna com cristão não cheio para a outra coluna, para nós compararmos com o cristão que está cheio do Espírito Santo.
Então, a primeira característica que eu coloquei aqui é a vida espiritual dessas pessoas, desses cristãos, né? No primeiro caso, é uma vida o quê? Fria, como eu disse, apagada, sem vigor espiritual. Já o cristão que está cheio do Espírito Santo, ele vai levar uma vida viva, fervorosa, né? Irrepreensível, uma vida santa, cheia da paixão, né, por Deus, cheia de paixão por Deus. Essa é a realidade. Vamos ver outra característica. Agora, o seu relacionamento com Deus. Primeiro, o grupo do cristão não cheio do Espírito, como é que será esse relacionamento com Deus? Distante, será um relacionamento apenas religioso, diria, superficial. Já no grupo, né, das pessoas cheias do Espírito Santo, é um relacionamento íntimo, profundo, não é isso? Constante, porque ele tem uma constância de oração, cheio de gratidão, né? E também de comunhão e oração, como eu disse, de intimidade com Deus. Olha toda a diferença, né, que existe. E quanto aos frutos do Espírito, outra característica. Já no primeiro grupo do cristão que está vazio, né, que não está cheio, esses frutos muitas vezes são escassos ou até mesmo ausentes. Mas já no grupo dos cristãos cheios do Espírito Santo, os frutos do Espírito são evidentes e abundantes, né? A gente consegue notar claramente na vida dele. Como também se dão as reações diante das lutas para aquele cristão que não está cheio, está raso do Espírito Santo. Como é que se dá? Cheio de murmuração, né? Medo, dúvida, não é assim? Nós sabemos que é. E já do cristão que está cheio do Espírito Santo, né? As reações diante das lutas totalmente diferentes. O cristão está cheio de fé, oração, né? Ele não só ora nesses momentos, ele ora o tempo todo, né? Constantemente, numa constância, como eu falei. Então tem a fé, a oração, né? E a confiança de que Deus é o seu Senhor, é o Deus das batalhas, que vai batalhar a sua batalha, que vai estar à frente. Então ele está confiante que ele não está sozinho, né? E vamos ver outra característica, agora quanto à obediência à palavra. Como é que se dá em relação ao grupo que não está cheio do Espírito Santo? É uma obediência relutante, ele é relutante, seletivo, né? Então a obediência é até seletiva, algumas coisas ele obedece, outras ele quer agir por conta própria, né? E já no grupo do cristão que está, né, na plenitude do Espírito, transbordante do Espírito, essa obediência à palavra é pronta, e ele faz isso alegremente, com alegria, sempre submisso a seu Deus, né? Sempre obediente em tudo, porque ele conhece a palavra, ele estuda, medita, não é verdade? Bom, outra característica que eu coloquei aqui quanto ao uso dos dons espirituais. No primeiro caso, o cristão não está cheio, né, do Espírito, então como é que se dá esse uso dos dons espirituais? Com negligência ou até mesmo desconhecimento. Muitas vezes ele nem conhece o dom que possui. Porque ao menos um dom Deus dá a cada um, ao menos um, né? E já no segundo grupo, daquele que está cheio do Espírito Santo, há uma busca constante, há um zelo, uma busca zelosa quanto aos dons. Inclusive, na vida dele, há a manifestação dos dons e também no serviço a Deus. Ele aplica, né, o dom que Deus deu a ele com excelência. E quanto à influência no mundo? Ora, quando a gente fala influência no mundo, está querendo falar o testemunho, né, que aquele cristão está dando. Ora, o cristão que não está cheio do Espírito Santo, como é que ele vai dar testemunho, como ele vai influenciar esse mundo
de uma forma, a influência é pouca. Até às vezes nenhuma, quer dizer, não tem impacto, sem impacto, incoerente, inclusive, com a sua fé. Concordam? Então, e já no grupo do cristão cheio do Espírito Santo, transbordante dele, a influência no mundo é o quê? Marcante, transformadora. A sua vida é uma vida de exemplo, né? Então, é assim que a gente dá o testemunho com as nossas atitudes, as nossas obras, né? Quando a gente faz o nosso serviço a Deus, executa com os irmãos na igreja, enfim. Como se dá, então, agora eu me lembrei, comunhão com os outros, um puxa o outro, né? A influência no mundo, testemunho, como se dá agora a comunhão com os outros. Primeiro grupo, através de rixas, divisões, né? Que mais? Deixando o orgulho ali, muitas vezes falar de uma forma insensata, então há insensatez. Já no grupo do cristão cheio do Espírito Santo, a comunhão com os outros é através do amor, da humildade, da unidade, da empatia, sempre se colocando no lugar do outro, mas não é verdade? E vamos ver outra característica. Eu fiz uma tabela bem extensa porque vale a pena, né, a gente fazer esse contraste, né, de vidas espirituais. Então, o cristão que não está cheio do Espírito, quanto à alegria interior, como é que ele é? Ele é inconstante, né? Ele é dependente, inclusive, das circunstâncias. Então, eu botei dependente de circunstâncias, né? Ele é instável emocionalmente falando, espiritualmente falando também. Já no grupo, né, do cristão cheio do Espírito Santo, como é que é essa alegria interior? É constante, é fruto da presença do Espírito, glórias a Deus. E existem mais, poderia lembrar de duas mais características, tem outras, mas também a gente não pode falar tudo, né? E a sua dependência, como é que se dá daquele cristão que é vazio, raso em relação ao Espírito Santo? Ele depende de si mesmo, até eu falei isso, da sua autossuficiência, diria assim, né? Do seu egocentrismo, que tem muito a ver com egoísmo. Ele acha que ele pode resolver pondo Deus de lado. Olha, aqui tá, Deus atua aqui, mas nessa área, quem atua sou eu, do dinheiro, né? De como eu devo fazer. Normalmente é uma área que muita gente esquece que Deus pode orientar muito bem e vai falar também aquilo que você deve e não deve fazer, como deve. Então, é por isso que eu disse, o cristão que não está cheio do Espírito, ele depende muito de si mesmo, ele acha que a autossuficiência dele lhe basta, né? Já no outro grupo de cristãos cheios do Espírito, como é que é a dependência em Deus? Ele depende de Deus para tudo, ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E como o Espírito Santo fica alegre, né, com isso. Vamos ver outra característica, que é o propósito de vida, e só essa, aqui eu parei, né? O propósito de vida do cristão não cheio do Espírito é um propósito confuso, né? Como eu já falei, egoísta, ou até diria um propósito limitado, tá certo? E para o cristão cheio do Espírito de Deus, como é o propósito de vida dele? É um propósito claro, né? Centrado em glorificar a Deus, não é isso? E também centrado em cumprir sempre a sua vontade e seus mandamentos. Perdão, sua vontade e seus mandamentos, né? Ele conhece a palavra, conhece a Deus, aí ele vai buscar sempre vai realizar a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. Tudo bem? Então vamos botar. Eu tratei da unidade 1, vamos tratar de uma outra unidade que é a seguinte, muito importante, que é como ficar cheio do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver, porque eu desejo estar cheia do Espírito Santo e eu acredito que você, daí do lado da telinha, também, né, deseja o mesmo.
qual o cristão que não deseja isso, né? Por que deixar a sua vida passar, simplesmente viver como se não tivesse valor, né? Então, nós aqui vamos ver uns estudaremos, né, de uma forma, alguns passos práticos, então, estudaremos praticamente, sempre com base bíblica. É isso que eu quero dar, alguns passos básicos de como nós podemos nos encher do Espírito Santo e embasados com a palavra de Deus. Tudo bem? Então, a primeira coisa, nós vamos lembrar o seguinte, o que diz mesmo Efésios 5,18? Eu já li, porque pertence ao nosso texto base, né? Não diz lá, enchei-vos do Espírito? Parafraseando, eu poderia até dizer assim, ó, deixando-se encher do Espírito. Por quê? Porque nós temos que permitir o Espírito Santo atuar na nossa vida, né? Então, como é que nós vamos nos encher? Nós temos primeiramente que deixar, né, nos encher dele. O Salmo 42, os 2 primeiros versos, diz assim, é muito bonito, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, minha alma suspira, a minha alma, oh glória a Deus, a minha alma tem sede de Deus. Olha a palavra-chave, sede. A minha alma tem sede de Deus, disse o salmista, do Deus vivo. Não é lindo esse Salmo 42? Muito bonito. Então, assim como a corça suspira, né, pelas correntes de água, nós temos que ter sede de Deus. Fez uma comparação muito linda. Então, a primeira coisa que nós temos que parar e pensar é que nós temos que ter um desejo e sermos também o quê? Sedentos de Deus, né? Isso significa dizer, desejar ardentemente a plenitude do Espírito, concordam? Então, o que diz Mateus capítulo 5, verso 6? Vou ler para os irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós ter fome é ter esse desejo, né, da palavra, de conhecermos, né? E sede da justiça é sede de Jesus, de Deus, porque Deus é justiça, a palavra de Deus diz isso, né? Nós não podemos contar com a justiça do homem, né? Então, Mateus 5, 6 disse muito bem, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. Temos que lembrar aí dos primeiros discípulos, né? Como eles eram, né? Todos entusiasmados e realizaram obras incríveis. Eles eram cheios do Espírito, né? Então, é isso. Então, para que então, o que temos que fazer mesmo para fechar isso aí? Nós temos que reconhecer a necessidade, primeiramente, de ser cheio do Espírito. Você reconhece a necessidade de estar cheio da plenitude? Eu reconheço, né? E também com isso eu quero dizer para você não se acomodar com uma vida espiritual rasa. Não se acomode, busque crescer em graça, né? Na santificação, no conhecimento, né? Crescer espiritualmente falando. Vamos ver a segunda coisa que nós temos que fazer para ficarmos cheios do Espírito Santo, é arrepender-se e confessar todo pecado cometido. Não tem jeito. O que é o mesmo de dizer arrependa-se e santifique-se. Não é? Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Deus é fiel e justo, né? Para não só nos perdoar de todo pecado, mas também de nos purificar de toda injustiça.
Muitas vezes, injustiças que os outros até fazem com a gente. Isso está lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9. Depois leiam lá direitinho, né? Então, com isso, a gente tem que lembrar, que eu acho que vocês sabem, eu sei também, nós sabemos, que o Espírito Santo se entristece com o pecado não confessado. Não está lá em Efésios 4:30? Sim, tá lá, depois vocês leiam. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram o quê? Selados para o dia da redenção. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Nós cometemos um pecado, né? O Espírito Santo já nos incomoda, já temos uma consciência que começa a martelar, bater o ponteirinho aqui, ó, quando tá assim paradinho no zero, tá bom, mas quando ele começa a oscilar, alguma coisa precisa ser revista, né? Dentro de nós mesmos. Então a gente pede perdão a Deus, se arrepende, né? E busca não fazer mais. Então, lembramos isso sempre, lembremos isso, que o Espírito Santo se entristece com o pecado não confessado, é o que está em Efésios 4:30, foi o que eu falei. A limpeza interior do crente, do crente em Jesus, o que é o mesmo que eu falar cristão, então a alegria interior do cristão ou do crente em Jesus, porque eu não gosto de parar no crente e ficar quieto. Olha, a alegria do crente em quê? Até os demônios creem e estremecem, então ou é crente em Cristo ou é cristão, assim que eu costumo falar, né? Bom, então a limpeza assim, interior do cristão antecede, preste atenção, o enchimento e o avivamento desse cristão. Concordam? Porque primeiro ele tem que ter essa limpeza. E quem vai fazer essa limpeza interior é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele tem que permitir, tirando as coisas que não estão agradando a Deus, nos aperfeiçoando para ficarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. Porque esse é o nosso objetivo e é o que Deus espera de nós, né? Isso é santificação e crescimento, né? Então, vamos passar para a terceira coisa? Agora eu lembrei. A terceira coisa que precisamos fazer para nos encher com o Espírito Santo é submeter-se à vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, versos 1 e 2, os dois primeiros versos. Não é isso? O que está escrito lá? Apresentei vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Está escrito isso lá, podem pegar a Bíblia e acompanhar. E não vivam conforme ou em conformidade com os padrões deste mundo. Ele diz, mas nós não vivemos segundo as regras que o mundo dita. Não, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, da mente de vocês, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu realizar a vontade de Deus, eu tenho que manter mesmo, né, o meu corpo como sacrifício vivo e não me conformar com os padrões deste mundo, deixar que o Espírito Santo nos transforme. Entenderam? Para que a gente possa, então, aí sim, cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 5, no verso 17, partezinha final que a gente chama de B, diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Vejam, vamos procurar compreender a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. A gente pode até se fazer essa pergunta, porque eu não quero ser insensata, nem você. Eu tenho certeza que você, meu irmão, não quer, mas muitas vezes nós acabamos sendo, diante dos olhos de Deus, insensato. Por que não me consultou? Eu mesma, quantas vezes tive que aprender até muitas vezes sofrendo, com sofrimento, com arrependimento e com confissão, dizendo, meu Deus, me perdoe, usei da minha autossuficiência, nem lembrei de te consultar. A gente deve dizer, né? Sempre perguntar. O que Jesus faria aqui? O que ele quer que eu faça se estivesse aqui no meu lugar? O que ele quer que eu faça? Ele está me vendo, ele está comigo.
Ele mora, o seu Santo Espírito mora, habita no meu coração, né? Então, diz assim, procure fazer, né, compreender, aliás, a vontade do Senhor. Mas onde achá-la? Onde eu posso achar essa vontade? Não foi isso que o verso que eu li agora em Efésios 5:17b disse? Não vos tornei insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor? Sim. Onde achar essa vontade do Senhor? Sabe o que diz o Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, através da palavra de Deus, da meditação constante, a sua palavra, nós podemos conhecer melhor a Deus e, naturalmente, conhecer melhor também a sua vontade. Eu conhecendo Deus, o caráter de Deus, aquilo, as leis de Deus, os preceitos, todos aqueles mandamentos, eu não vou saber o que eu devo fazer. O próprio Espírito Santo que habita em mim vai me inclinar e vai fazer eu lembrar muitas coisas, e eu não vou procurar, pelo menos com a mente, né? Eu vou buscar ser sensata, né? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus rica e poderosamente, nós entenderemos a vontade de Deus e, melhor, nos submeteremos a ela. Tudo bem? Ok. Para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos encher-nos da palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus? Meu desejo é que sim, né? Cada dia mais, né? Você medite nela para você crescer, ok? O que diz Colossenses 3,16 mesmo? Podem abrir a palavra aí, né? Como os bereanos faziam, né? Diz assim, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Ó, esse é o início do verso. Será que ela tem habitado ricamente em vocês? Então, que ela passe a habitar a partir de hoje. O que nós fizemos de errado está para trás, né? Então, tá lá, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, instruindo instruam e aconselhem-se. Olha, instruam, ensine e aconselhe-se em Deus, né? E mutuamente em toda a sabedoria, glória a Deus, né? Louvando mesmo a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, não é isso que nós também lemos lá no nosso Efésios, lá no versículo, né? Base, que eu li, ou básico, como queira, sim, da lição de hoje, e sempre com gratidão no coração. Ok? Então, vocês vão ler esse Colossenses 3,16, vocês vão ver que concorda com Efésios 5,18, que nós lemos, e 5,19, 18 e 19, ok? No nosso texto base. Tudo bem? Vou ler outra vez. Que a palavra de Cristo habite o quê? Ricamente em vocês. Olha, instruam-se e aconselhem-se mutuamente, olha só, em toda a sabedoria, louvando a Deus. De que forma? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha, lembrem que Deus habita no meio dos louvores, os anjos cantam para ele, e ele se alegra quando nós o louvamos também dessa forma, com hinos, cânticos espirituais, não é? Até com salmos, quando a gente lê e diz, Senhor, às vezes eu tento botar uma melodia no salmo, mas não dá certo, não. E sempre com gratidão no coração. Então, vamos lembrar uma coisa, já estamos caminhando para o final, né? Nós devemos lembrar que o Espírito, ele não força ninguém a nada, ele força? Não, nem a salvação, né? A pessoa não é obrigada a aceitar e a reconhecer que Jesus morreu por ela e que existe uma vida eterna aguardando por ela, né? Não, e é pela graça, pela fé, né? Que nós somos salvos pela graça de Deus, glória a Deus. Então, o que ele faz? Ele enche os vasos, que somos nós não somos vasos de barro, então ele nos enche, né? Ele enche os vasos, mas a que vaso? Aqueles que se entregam por completo a ele. É verdade, não é?
A plenitude, então, do Espírito, ela está ligada a quê? Ao conhecimento e à obediência à palavra. Deu para entender? Hein? Deu? Muito bem. Agora, a quarta coisa, vamos ver que é perseverar também na oração, né? Nós sabemos que temos Salmos 119, verso 105, nos disse, né, que a palavra é lâmpada, não sei o que, para os pés, mas nós temos que meditar na palavra, mas temos que orar sem cessar. Então, perseverar na oração e na busca espiritual é importante, porque o nosso Deus gosta de relacionamento, ele quer se relacionar conosco. E não pensem que a gente vai ler a Bíblia por ler, não, a gente ora. Muitas vezes a resposta de Deus vem na hora que você abre a Bíblia. Afinal, a palavra dele não é viva e eficaz? Sim. Não é uma palavra de um livro qualquer, que é uma palavra morta, um pensamento de um autor que naquele momento pensou algo, escreveu e pôs no papel. Não, a palavra de Deus, ela é o mistério, ela é viva, ela é eficaz para vários momentos de alegria, dor, e Deus te faz você ler um verso, de repente ele te conduz para outro ponto da Bíblia que vai falar a mesma coisa. Quantas vezes aconteceu isso comigo? A minha Bíblia é toda linkada. Daqui Deus me mandou para cá, toda aqui, boto data, boto tudo. Vamos ver o que diz Colossenses 4:2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Olha, viu? Mateus 7,7 não diz, peçam e lhes será dado? Diz, peçam e serás dado. E também fala, busquem e acharão. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Ok? Vamos fazer isso tudo através da oração. O enchimento do Espírito vem como resposta a uma busca sincera. Tá? Uma busca sincera. E essa busca é a oração, né? Comunhão com Deus, nos leva a uma intimidade com o Senhor. É muito lindo. Então, eu estou querendo dizer que é fruto de uma vida de comunhão mesmo com Deus. Não é apenas um momento emocional, né? Não, não é. É uma busca de crescimento ali com Deus, de intimidade, de chorar nos pés do Senhor, de se alegrar, de rir, de conversar. Ele gosta que a gente fale com ele. Esse negócio de que não sei orar, isso aí não é, porque a gente abre a boca, o Espírito Santo nos inspira, não é isso? E nós não sabemos mesmo priorizar, colocar as coisas mais importantes, o Espírito Santo intervém por nós com gemidos inexprimíveis. Então, vamos ficar tranquilos, né? Vamos, na quinta coisa é cultivar gratidão, louvor e adoração a Deus também. Sempre, falando entre vocês com salmos, como eu falei, cânticos espirituais, não foi isso que Colossenses 16 disse? Cantando e louvando com o coração, né, grato ao Senhor, sim. Louvor constante é um sinal de quem está cheio do Espírito. Você tem louvado a Deus? Então pense nisso, tá? Sexta coisa, manter comunhão com os irmãos. É importante, a igreja não se deve abandonar de jeito nenhum. Como é bom que os irmãos vivam em união, né? Está escrito na palavra. Então, é manter comunhão com os irmãos e servir com amor. Porque lá Deus vai te usar no serviço também. Às vezes, um abraço que o irmão está precisando, né? Gálatas 5,13 não diz? Servir aos outros pelo amor? Servir uns aos outros pelo amor? Diz isso. Tá? Gálatas 5,13, lá no final do verso vocês vão achar isso. Então, como a gente pode servir longe, em casa, lavando uma louça? Eu sei, eu não preciso ir à igreja. Aí acaba se esfriando, né? Precisa sim, porque lá você só vai ouvir coisas que vai ser usado por Deus, a sua vida através dela também, enfim. O Espírito, ele se manifesta quando há unidade, não foi isso que eu falei há pouco? Serviço,
empatia, amor no corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então, não deixem a igreja, tá? Olha, eu preparei 2 perguntas para reflexão de vocês. Olha, prestem atenção, só vocês saberão a resposta. A primeira pergunta: você se identifica mais com o cristão cheio ou com o cristão não cheio do Espírito? Outra pergunta: o que está impedindo a plenitude do Espírito na sua vida hoje? Só você vai poder falar. E realmente agora nós estamos na 3ª unidade, já caminhando para o final. Aqui nós só vamos lembrar quais são os propósitos de sermos cheios do Espírito. A plenitude do Espírito Santo na vida do cristão ou do crente em Cristo, que é a mesma coisa, a plenitude do Espírito Santo, não é para ter uma experiência emocional ou mística. Eu falei isso. Então, preste bem atenção. Deus tem propósitos eternos e práticos, né? Para derramar seu Espírito sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre todos. Então, ele tem propósitos eternos e práticos, tá? Vejamos alguns desses propósitos, pelo menos os principais. Primeiramente, para glorificar a Cristo em tudo. Tá lá em João, capítulo 16, verso 14. Tudo bem? Segundo propósito é para viver uma vida santa e vencer o pecado. Ok? Gálatas 5,16 fala isso. O terceiro propósito é para testemunhar com ousadia. Então, veja bem, nós temos esse propósito, estamos cheios do Espírito Santo, porque aquele que não está não consegue testemunhar com ousadia não, ok? Atos 1:8 fala sobre isso. Quarto propósito, para servir com eficácia no corpo de Cristo, que é a sua igreja, acabei de falar, ok? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Para servir com eficácia, né, na igreja, no corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte da igreja. Quinto propósito é para manter uma comunhão íntima com Deus, Romanos 8,16. Você tem mantido uma comunhão íntima? Porque se você é cheio do Espírito Santo, você vai desejar ter essa comunhão, né? Vai sentir falta. E cada vez que você orar mais vai querer orar porque você vai aumentando, né? Essa intimidade com o Senhor é algo maravilhoso. O sexto propósito, veja bem, é para exaltar e edificar a Deus, a si mesmo, a igreja e edificar os outros. Olha, para exaltar a Deus, né? Para exaltar a Deus, melhor falando, né? Edificar a Deus não tá legal, não. Eu falei errado. Para exaltar a Deus, assim, edificar a si próprio, foi isso que eu falei, não foi? Edificar a si próprio, aí sim, edificar a igreja e edificar os outros. Agora sim, conforme Efésios 5,19, tá? Conclusão. O Espírito Santo é nosso conselheiro, nosso guia, nosso consolador e amigo fiel. Ele nos dirige nos caminhos de Deus, nos livra, prestem atenção, das armadilhas do inimigo, nos ensina a viver segundo o coração do Pai. Então, a minha exortação para os irmãos é a seguinte: enchei-vos do Espírito, que esse seja o nosso anseio diário. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Foi um prazer enorme. Essa foi a nossa última lição dessa revista. Vamos aguardar as próximas videoaulas. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Os abençoe.